Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Terminamos a primeira parte do nosso recolhimento falando da luz da fé, que ilumina a nossa vida, que permite ver longe, ver o nosso destino final, ver a nossa missão. A luz nos permite ver, torna a realidade mais bela, esplendorosa, nos transmite segurança ao caminhar. Não temos mais medo dos obstáculos, de tropeçar. Mas há outros aspectos importantes da luz. Ela também fornece a possibilidade de vida na Terra. Como sabemos, sem luz não há fotossíntese, que permite que muitos seres tenham energia e vida, que as criaturas tenham oxigênio para respirar. A luz, além disso, nos aquece, transmite calor. Por exemplo, a luz do sol nos dá o calor necessário para a vida. Não quero ficar falando de biologia ou de química, mas permite que fixemos vitamina D, fundamental para a saúde física, a serotonina para o nosso ânimo. E, em certo sentido, a fé, a luz da fé, também dá algo parecido. Ela nos dá calor, ela nos dá força, nos dá energia, ânimo, otimismo. São José Maria diz que o otimismo é consequência necessária da tua fé. Quem acredita em Deus, que Deus é Pai, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus é providente, caminha com segurança e com otimismo na vida. Podemos dizer, cheio de ânimo, eu creio no imenso amor de Deus por mim. A fé nos diz isso, Ele me amou e se entregou por mim, como dizia São Paulo. Então, a fé é uma luz que ilumina toda a nossa vida, sem deixar de iluminar nenhuma parte, nenhuma realidade. A luz do sol não é assim, não é capaz de iluminar toda a realidade. Os raios solares não chegam na profundeza da Terra, numa caverna, por exemplo. E enquanto a luz da fé penetra todas as realidades e ilumina ainda mais intensamente a eternidade, e nos possibilita ver a Deus. Mas a luz da fé não é uma luz própria, nossa, mas simplesmente um reflexo da luz de Deus em nós. Podemos recordar que Jesus Cristo disse sobre si mesmo: eu sou a luz do mundo. Em outra ocasião disse: eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não fique nas trevas. E os cristãos, no início do cristianismo, chamavam a Cristo como o verdadeiro sol, cujos raios dão a vida. E essa luz nos transforma. O Papa Francisco chega a dizer que pela fé nós recebemos olhos novos. Poderíamos dizer talvez novas córneas, às vezes quando a córnea está danificada a pessoa já não vê bem. Então é preciso fazer uma operação e trocar a córnea. E nos vê algo maravilhoso, nos abre a visão do futuro, nos promete uma plenitude. O Papa Emérito Bento XVI nos escreveu: ao longo desse tempo, manteremos o olhar fixo sobre Jesus Cristo. Nele encontra plena realização
de toda aspiração e desejo do coração humano. A alegria do amor, a resposta ao drama da tribulação e do sofrimento, a força do perdão face à ofensa recebida, a vitória da vida sobre o vazio da morte, tudo isso encontra plena realização no mistério da sua encarnação, do seu fazer-se homem, do partilhar conosco a fragilidade humana para transformá-la com a força da sua ressurreição. A fé não só olha para Jesus, claro que vê, antes de tudo, a Jesus, mas olha também a partir da perspectiva de Jesus, com seus olhos. Poderíamos dizer que a fé é uma participação do modo de ver de Cristo. Nós passamos a ver o mundo como Cristo vê. E Jesus Cristo não deu um exemplo maravilhoso de como ver a Deus em tudo? Basta recordarmos passagens do Evangelho. Olhai os lírios do campo, como Deus os veste. Os seus olhos contemplam a beleza da criação e sua alma se eleva em louvor a Deus Pai. Ou diante daquele doente sobre o qual as pessoas lhe perguntam quem pecou para que ele ficasse assim, este ou seus pais? E Jesus diz, nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E assim vê a enfermidade, vê os doentes. De tudo o que lhe acontece, descobre uma ocasião para rezar, para dirigir-se a Deus Pai. Graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e revelaste aos pequeninos. Porque os pequeninos acreditavam nele, nas suas palavras. Graças te dou porque me tens ouvido ao realizar milagres. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, perdoando a ignorância daqueles que lhe tiravam a vida. Então, seu olhar era sempre de carinho para as pessoas, via as necessidades das suas almas, olhava a multidão com compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor, perdidas, desorientadas. Elevava o coração a Deus, pedindo operários para a messe, pedindo vocações, pois via que a messe era muita e os trabalhadores eram poucos. Então, a fé nos dá esse olhar de Cristo, para todas essas coisas. Às vezes olhamos para a multidão com compaixão, porque estão desorientadas, estão perdidas, e nós precisamos comunicar a nossa fé a eles. Pedimos vocações na igreja, porque a gente vê que a messe é muita, os operários são poucos. A fé vai mudando nossa forma de ver o mundo. O beato Álvaro de Portillo aconselhava aos fiéis da prelazia, mas serve a todos nós. Medita na tua oração viva e ardente essa atitude de Cristo e pergunta-lhe: como olharia, Senhor, as pessoas e o ambiente que me rodeiam, no trabalho, na família, na rua? Como Jesus olharia? Meu trabalho, meus amigos, o ambiente. Pede-lhe ver sempre com os seus olhos, que a visão de Cristo penetre através dos teus olhos. A melhor maneira de ver a Deus nas coisas e nas pessoas, que ver essas coisas e pessoas como Deus as vê, olhá-las com os olhos do próprio Cristo. Cristo vê o potencial de cada pessoa, o santo que essa pessoa pode ser no céu. Deus olha com simpatia para as pessoas, com compaixão. Será que o meu olhar é assim? Como o olhar de Cristo? Será que eu desagravo por tantos pecados e sinto ânsias de levar o mundo para Deus? Como Jesus se interessaria para as pessoas que estão ao meu lado no estudo, no trabalho?
Como procuraria aproximar essa pessoa de Deus se estivesse no meu lugar? Como encararia o trabalho que eu tenho que realizar como algo redentor, que deve ser feito com perfeição? Como viveríamos mais na presença de Deus e seríamos contemplativos se olhássemos o mundo com os olhos de Cristo? E nesse sentido, crer é ver, como o Papa diz. Agora vamos considerar a segunda afirmação do Papa Francisco, que de certa forma, crer é escutar a Deus. Mas Deus nos fala? Podemos ouvir a voz de Deus? No seu querer liberno, Deus nos criou por amor, somos capazes de comunicarmos com Deus. O homem é uma criatura capax Dei, capaz de Deus, de conhecê-lo, de amá-lo, de se relacionar com Ele, de entrar em comunhão com Ele. E Deus quis se manifestar, revelar ao homem o seu conhecimento mais profundo sobre quem é Deus, sobre quem é Ele mesmo, quem é o homem. Nos quis ensinar a relacionarmos bem com o mundo. E durante a história, Deus se expressou, sim, de muitas formas. E de forma mais profunda através das palavras. E nesse sentido, podemos dizer que crer é escutar a Deus e não desperdiçar o conhecimento mais profundo que podemos ter na vida. Então, as pessoas incrédulas, sem fé, desperdiçam parte importantíssima do conhecimento da realidade, que só conhecemos pela fé, pela revelação de Deus, pela palavra de Deus. Se a gente pensar na palavra, né? A palavra é algo efêmero, passageiro. Então, eu pronuncio aqui, pode ser que ela penetre no coração de vocês e ela permaneça. Mas o tempo de duração dela é o tempo de chegar no ouvido de vocês e pronto, praticamente, né? E acaba. Isso, né? Mas a palavra de Deus não. Que a gente fala que a palavra de Deus permanece, continua ecoando em todo mundo e orienta toda a vida. A palavra de Deus é a rocha firme, o alicerce sobre o qual eu tenho que construir a minha vida. O próprio Jesus disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E graças a Deus ele suscitou homens inspirados pelo Espírito Santo para colocar por escrito a sua palavra, dando origem assim aos livros inspirados das Sagradas Escrituras, da Bíblia. E uma boa parte dos ensinamentos das Sagradas Escrituras são de cunho prático, moral. São orientações de como devemos nos comportar, como devemos agir para alcançarmos a nossa felicidade, a nossa realização. Basta pensarmos no sermão das bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, felizes os mansos, felizes os que choram, felizes os puros de coração, felizes os misericordiosos, né? E eu tenho que acreditar nisso, que eu vou ser feliz, né, se eu vivo essas virtudes cristãs. As palavras de Cristo são belíssimas, mas sem dúvida alguma são exigentes. E por isso muitas pessoas não creem, porque não estão dispostos a ouvir a palavra de Deus e mudar de vida. Não querem deixar se transformar pela palavra de Deus e por isso tapam os ouvidos a Deus. Não é que as pessoas não acreditam, né? Às vezes não querem, né, seguir, e a fé definha. E nós que devemos fazer, guiar nossa vida pela palavra de Deus. Pode ser que algumas coisas não entenda, hein? Porque a palavra de Deus ultrapassa a minha capacidade. A Santíssima Trindade eu não entendo totalmente, ultrapassa a minha inteligência. Mas Deus revelou, eu acredito e vivo. E muitas coisas de moral pode ser que a pessoa diga: eu não acredito, não entendo, né? E a gente pode dizer: mas você não precisa entender tudo.
né? Acredita em Deus. Claro, se a gente pode entender o máximo, a gente tenta entender o máximo, né? Que Deus não quer que a gente use a inteligência, né? Outro dia uma pessoa falou assim, eu sou maçom. Eu falei, não pode ser maçom e católico. Mas eu não entendo por quê. Eu falei assim, mesmo que você não entenda, eu posso te dar argumentos, né? Ele deu uma série, mas, né? Mas a igreja já estudou, Cardeal Ratzinger, né? Na época do Papa João Paulo II, escreveu um documento que dizia claramente isso, que nem pode comungar, né? O maçom. Aí ele levou um susto. Né? Não, eu digo, eu não entendo por quê. Mesmo que não entenda, né? A igreja diz, e a igreja guarda a palavra de Deus, interpreta a palavra de Deus para os nossos tempos, mas sempre a palavra de Deus, ela é guardiã da palavra de Deus. E tem uma graça especial para isso. Lembra as palavras de Cristo? As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E pode ter muitas coisas de moral que as pessoas não entendem, né? Algumas coisas exigem um certo conhecimento até de teologia que a maioria das pessoas não tem, né? Mas a igreja diz muitas coisas de moral conjugal, por exemplo, né? Você fala, não entendo. Não precisa entender. Há livros explicando, né? Mas viva o que a igreja diz. Confia em Deus, confia na igreja. Agora, essa palavra de Deus não é só uma palavra anunciada, profetizada, mas uma palavra encarnada. O verbo de Deus se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. Se fez homem, né? Isso é impressionante. Porque quando Jesus se encarnou, há 2000 anos e pouco, já podemos ouvir a palavra de Deus com voz humana. Cristo é Deus encarnado. O que Jesus faz também é o que Deus faz. E nós devemos seguir esse caminho, o exemplo de Cristo. E o que fala com voz humana é Deus quem fala. Então, Deus está no meio de nós. Nós somos capazes de ouvi-lo. Então, por isso ter fé cristã, dizia o Papa Bento, é acreditar numa pessoa, em Jesus Cristo, e segui-lo. E acreditar que Ele é Deus leva-nos a colocar em prática suas palavras. Outro dia eu peguei um Uber, com um rapaz muito simpático, né? Que ele era budista. Também não era muito budista, os pais dele eram budistas, né? Aí ele começou a perguntar da fé católica, viu um padre, né? Perguntou se era legal ser padre, se eu estava feliz de ser padre, essas coisas, né? Eu falei que era muito legal, né? Mas eu tentei explicar para ele que a fé cristã, a fé católica, não é como as outras fés. Que não é mais uma tentativa do homem chegar a Deus, como Buda fez, como Confúcio fez, acertou em muitas coisas. Erraram em algumas, porque a inteligência humana é limitada. Mas não é mais o homem na religião católica que chega a Deus, é Deus que vem até nós. O Verbo se fez carne, Deus vem. E por isso não há erro. Jesus diz, eu sou a verdade. Isso é profundíssimo, né? A verdade de Deus esteve entre nós. E eu falava para ele, por isso que na religião católica não se pode misturar as coisas. Aí eu falei, eu sei que em outras religiões, principalmente orientais, a pessoa pode pegar um pouquinho de cada religião, fazer a sua, fazer uma mistureba, né? Não falei mistureba para ele, né? Mas, aí eu falei, é assim mesmo, padre. Ele me disse, pelo pouco que ele conhecia, ele via que era assim mesmo, né? Agora, quando você tem a verdade, você não pode pegar coisas que são incompatíveis com a verdade. Então, por isso, não se pode ser cristão e pegar outras coisas, né? Porque basta a fé cristã, ela é plena, completa, é Deus quem revela. Então, acreditar numa pessoa, em Jesus Cristo. São José Maria escreveu no livro Caminho, aviva a tua fé, não é Cristo uma figura que passou, não é uma recordação que se perde na história, vive.
Talvez também nós precisemos ouvir esse pedido de São José Maria hoje. Aviva a tua fé. Olha o que ele diz: coloquemos Cristo nos corações, nos nossos corações e nos corações dos jovens. Então, São José Maria tinha isso muito claro. Ele se lamentava que muitas pessoas não estavam próximos de Cristo e não tratavam a Jesus como alguém que está vivo. O Marcelo Câmara, que eu já citei, tratava Jesus como alguém vivo, tanto que uma vez uma amiga ouviu ele falando numa cantina da faculdade para um amigo: para mim a pessoa mais importante do mundo é Jesus Cristo. Para falar isso, né? E essa menina se converteu ouvindo isso, né? Primeiro, será que eu tenho coragem de dizer isso para alguém? Né? Mas porque ele vivia isso. A pessoa mais importante para mim é Jesus Cristo, porque está vivo. Quer dizer, é o meu amigo, é o meu melhor amigo. São José Maria se lamentava: lástima, frequenta os sacramentos, leva uma vida limpa, estuda, mas a fé é morta. Jesus, não dizem com a boca, dizem com a falta de vibração do seu proceder, viveu há 20 séculos. Viveu. Jesus Christus erat hoje, ipse et in secula. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo vive com carne como a minha, mas gloriosa, com coração de carne como o meu. Eu sei que o meu Redentor vive. Meu Redentor, meu amigo, meu Pai, meu Rei, meu Deus, meu amor, vive. Ama-me mais que essa bendita mulher, minha mãe, que me trouxe a este mundo. Isso é ter fé, né? Em Cristo que está vivo. Consideremos agora o conteúdo da fé. O que Deus nos fala? Então, esse conteúdo foi transmitido por gerações a um povo escolhido, né? Que foi fundado para guardar a verdadeira fé, primeiro no Deus único. E a esse povo sucedeu o novo povo de Deus, que é a igreja, que guarda, transmite, interpreta com a assistência do Espírito Santo. Então, eu devo aderir plenamente às suas palavras. Depois, tenhamos claro que a fé não é um sentimento. Às vezes a gente vê umas pessoas falando umas coisas: eu tenho muita fé. Quando ele pergunta: mas fé em quê? Né? Às vezes a pessoa não sabe dizer. Como se a fé fosse um puro sentimento, não tem conteúdo. O Papa Francisco nos recordou: é necessário acostumar-se a que a fé não é um sentimento. Às vezes o Senhor nos dá uma graça de senti-la, mas a fé é algo mais. A fé é minha relação com Jesus Cristo. Eu acredito que Ele me salvou. Este é o ponto justo da fé. Abraça-te a isso. Essa é a raiz da tua fé. Quando você esquecer, quando você não sentir nada, abraça-te a isso, porque é a base da sua fé. E sempre com o Evangelho na mão, leva um Evangelho pequeno no bolso, tem o Evangelho na sua casa. Essa é a palavra de Deus. Daí se deve alimentar a fé. Leia e escute a palavra de Deus. Então, e devemos testemunhar a nossa fé com a nossa vida. A fé sem obras é morta, escreveu São Tiago. São Paulo vai dizer: o justo vive da fé. Vejamos também que a fé, diz o Papa Francisco, é de certa forma tocar. Com as palavras de São João, nós entendemos o que ouvimos, o que vemos, o que as nossas mãos tocaram relativamente ao verbo da vida. Então, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos tocá-la. E isso que os apóstolos ficavam admirados, né? Eu posso tocar. Tomé pôde tocar a Jesus Cristo.
São João colocava a cabeça no peito de Cristo. Posso tocar. Jesus tocou a alma de tantos. E agora, por meio da sua encarnação, Jesus nos toca através dos sacramentos, que são sinais visíveis e, eu diria, apalpáveis. Pela água do batismo, Deus derrama sobre nós a sua graça, lava a nossa alma do pecado original e de todos os nossos pecados. E vemos a água tocando e limpa a alma. Pelo pão e vinho consagrados, Deus toca-nos intimamente, alimentando a nossa alma com a sua vida. Uma vez um padre espanhol, dando uma aula de catequese para as crianças, perguntou-lhes por que Jesus ficou na Sagrada Eucaristia. E o menino andaluz respondeu, porque para querer há que roçar, porque para amar é preciso roçar, é preciso tocar. Porque Jesus ficou na Eucaristia e o Espírito Santo falava, porque precisa tocar, para amar precisa tocar. E Deus permitiu que a gente tocasse Ele. Na confissão, Deus limpa, purifica a nossa alma, né, dos pecados cometidos após o batismo. Pela fé podemos tocar a Deus e receber a força da sua graça. E nos leva a exclamar, como São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Eu estou sendo tocado por Deus, né? Meu Senhor e meu Deus. Podemos lembrar também o episódio da hemorroísa, que pensou no seu coração, se eu tocar a ponta do manto de Jesus, eu vou ficar curada. Aí toca e fica completamente curada. Nós tocamos na ponta do manto. Quando comungamos, tocamos o próprio Cristo. Jesus perguntou para quando a hemorroísa o tocou, quem me tocou? Porque saía de mim uma força que curava. Quem me tocou? Seria bonito, né? Se Jesus perguntasse na hora da comunhão, quem me tocou? Né? Todos nós recebemos a Jesus, mas quem me tocou com fé? Por último, já encerrando, acrescentando audazmente, né, uma outra frase, mas está na Sagrada Escritura, não é ideia minha. A fé leva a amar. Eu acredito no amor que Deus me tem. Né? Então, isso que é muito importante, né? Esse amor que me criou, que me deu uma missão. Eu fui criado por amor, acredito nisso. Isso me dá uma segurança. Nada pode separar do amor de Deus. Eu fui criado por amor, para amar. E Deus me destina por amor ao céu, ao seu amor infinito, único que é capaz de satisfazer meu coração. Então a fé leva ao amor. Deus me amou tanto, nossa, quanto Deus me amou. Então eu tenho que amá-lo também. A fé conduz ao amor, senão a pessoa não entendeu o que é a fé. A fé não é verdadeira. Deus nos amou primeiro, diz São João. E nos amou primeiro e nos amou mais. Nós nunca conseguiremos amar a Deus como Ele nos ama. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. São João também, na primeira epístola. O amor abre o nosso coração à pessoa amada. Quando nós somos amados, nós sentimos desejo de retribuir a esse amor. Então, a fé leva ao amor. Vamos encerrando a nossa meditação. Maria, a Virgem Maria, viu, ouviu, tocou o próprio Cristo. Desde a encarnação, o Senhor no seu seio, mas concretamente quando Ele nasceu no Natal, durante toda a vida de Cristo. Maria via, ouvia, tocava. Que ela nos faça entender que crer, como disse o Papa Francisco, e bem disse, sabiamente disse, é ver, escutar e tocar a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.